claro, agora vamos falar sobre política. Dr. Jefferson, que inclusive foi candidato a deputado, muito bem votado, e existem ótimas expectativas para as eleições de 2020. Doutor, como é que o senhor tem encarado toda essa situação e manifestação da população? A gente percebe, principalmente nas redes sociais, a adesão por parte da população com relação ao seu nome como um possível candidato a prefeito em 2020 por Teófilo Otoni. Como é que o senhor enfrenta toda essa situação? Com surpresa ou já é alguma coisa que era esperada em virtude da sua personalidade, do trabalho que o senhor tem prestado à nossa população? E foi por isso que acabei aceitando esse desafio de colocar o meu nome à disposição para deputado federal, porque eu acredito piamente que, se eleito fosse, eu poderia contribuir não só com o Teófilo Otoni, com a nossa região do Vale do Mucuri, do Vale de Jequitinhonha, no próprio norte de Minas, mas por todo o Brasil, principalmente numa reforma penal, que a gente tem um viés muito importante também na área acadêmica. Estou com 14 obras hoje publicadas no Brasil. Né? Então, assim, veio essa situação política, sabia, desde quando eu iniciei a minha carreira como soldado da Polícia Militar, o carinho que a população de Teófilo Otoni tem com a gente, onde a gente chega na segurança pública. A gente tem história aqui que dá para escrever um livro na segurança pública, de comprometimento. Né? Então, assim, essa votação de 13.535 votos aqui... Isso só dentro de Teófilo Otoni? Só dentro de Teófilo Otoni. Impressionante. Impressionante. Nós vencemos todas as sessões aqui na região urbana, perdemos algumas na zona rural, e eu sei para quem que nós perdemos, né? Esse levantamento, a gente tem todo esse levantamento. Então, isso foi uma demonstração de carinho, de respeito, de confiabilidade da população de Teófilo Otoni, que conhece o seu filho. Então, não tem como você maquiar o nosso trabalho. Né? Então, assim, a gente conhece os 4.212 quilômetros quadrados de Teófilo Otoni. Eu tenho mais de 50 anos que eu estou aqui em Teófilo Otoni. Eu cheguei com 4 anos, vindo lá de Topázio, de Mucuri, aqui para o bairro Bela Vista. Então, eu conheço toda a cidade, eu conheço empresariado, conheço político muito sério, conheço político bandido que deveria estar na cadeia, conheço empresário muito bom, conheço empresário também que não é muito bom. Então, a gente conhece todo mundo, né? Conheço a trajetória da imprensa local. Né? Às vezes tem colegas aqui que estavam iniciando na imprensa, chegavam na delegacia: ô, doutor Jefferson, eu estou com uma dificuldade para fazer a pergunta. Eu? Para entender. Eu me lembro perfeitamente disso, há 11 anos atrás. Ô, doutor, eu estou com uma dificuldade e tal, aquela situação toda, você, o Leandro. O senhor me ajudou demais, doutor, porque a gente tinha metas de produtividade, e eu me recordo de uma frase muito engraçada que o senhor falava, que a gente chegava lá desesperado, não tinha produzido nada e precisava trazer o conteúdo, porque o chefe ficava, né, em cima. Eu falava: doutor, eu preciso de alguma notícia. O senhor falava: ó, aqui, se não tiver nada, pelo menos mal da polícia a gente vai falar. Então você pode ficar tranquilo que daqui você vai sair com conteúdo. E sempre o senhor muito gentil, né, sempre muito prestativo, colaborou, até porque a gente sabia que o senhor era sinônimo de audiência, sabia que a população gostava de ver as suas explicações, que são sempre relevantes para a nossa sociedade. Então a gente ficava muito feliz e satisfeito em poder trazer o seu conteúdo aqui para a Rádio TV Imigrantes. Muito obrigado, Elvis. Assim, acaba sendo uma fonte importante, que é uma fonte segura, que é uma fonte oficial, não tem problema de ações contra a empresa. É verdade. Que tem essa situação também. Então, assim, eu nunca, nas nossas falas, trouxe problema para a empresa de comunicação. Então, foi muito importante. Então, com essa votação aqui em Teófilo Otoni e em todo o estado, eu fui votado em 326 municípios. Nossa! Em toda Minas Gerais, 326 municípios. Então, assim, foi uma votação muito expressiva, e hoje eu estou, assim, com uma responsabilidade civil muito grande. Primeiro, eu tenho que vencer até a resistência da minha mãe. Minha mãe não quer que eu mexa com política. Aí é muito complicado, né? Minha mãe você não vai mexer com política, porque você entra na política, todo mundo está falando que é ladrão, o prefeito aí, o pessoal está chamando de ladrão. Não mexe com isso, não. Eu não quero que você mexa com isso, não. Falou ontem comigo. Sim, mãe, mas como é que eu faço, mãe? Pelo amor de Deus, eu só quero ajudar. Eu não preciso de política, eu não quero me servir da política, mãe. Eu quero servir a política de Teófilo Otoni,
porque eu gosto da minha cidade. E se as pessoas boas não se manifestarem, os maus vão prevalecer. Doutor, nós temos aqui, inclusive, no momento que estávamos no intervalo, um ouvinte ligou e disse que não queria se identificar. Ele mandou perguntar o seguinte: existe alguma possibilidade de o senhor fazer alguma dobradinha nas eleições em 2020 com o atual prefeito Daniel Sucupira? Eu penso que, assim, hoje acredito que não, né? Mesmo porque ele tem um viés ideológico, partidário, né? E eu tenho uma outra concepção de política pública. Eu acho que seria uma incongruência, muito embora eu tenha assim, um grande respeito pelo Daniel Sucupira, né? Não só por ele, mas por muita gente aqui, inclusive dessa sigla do PT. Eu tenho muito respeito, porque hoje eu procuro ser muito ético, porque eu não faço política de agressões. Política é política de convergência, é política de lançar ideias, né? Então as pessoas me conhecem, e acaba, Elvis, criando uma responsabilidade, porque um homem com 14 mil votos em Teoflotone, a população toda onde eu passo hoje, doutor Gerson, tem que nos ajudar. Sim, é justamente essa manifestação que eu falei com o senhor, que a gente percebe nas redes sociais e pessoalmente conversando com as pessoas também. E se a gente não coloca o nome daqui a um tempo, a sociedade vai ficar frustrada. Bom, e o senhor, a gente percebeu, a gente não pode falar neste momento em pesquisa, mas algumas sondagens feitas inclusive por pessoas sérias, e acompanhamos até aquele processo de opinião por parte das pessoas. Nós até realizamos uma sondagem na nossa rede social, nós que eu falo aqui, o Grupo Imigrantes, né, a minha pessoa em especial, a gente percebeu lá que, por exemplo, se a eleição fosse hoje, de acordo com a opinião daquelas pessoas, o senhor ganharia com no mínimo 70%, 80% de aprovação, se fosse hoje. O que o senhor acha que se deve a esse fato? A insatisfação da população, o desejo de mudança, aliado à credibilidade que o senhor tem junto à população? Como é que o senhor analisa toda essa adesão e desejo da população, que é maioria hoje? Isso nós não temos dúvida. Eu penso que a primeira questão é a credibilidade, né? Eu penso que as pessoas têm uma confiança muito grande na gente. Isso acaba aumentando a nossa responsabilidade, porque não fazer coisa errada e não permitir que se faça alguma coisa errada. Porque quando você, por exemplo, tem esse celular aqui, né, o pessoal que está aí na rede está sabendo, esse celular é meu, esse celular eu faço o que eu quiser com ele, eu posso até jogar fora. Agora, se for do público, né, eu tenho que ter o maior carinho com ele. Então, você tem que cuidar da coisa pública com carinho, com respeito, e entender que um prefeito, ele é empregado do povo. Não é? Ele é empregado do povo. Então, quando chega, por exemplo, numa prefeitura, um contribuinte, às vezes o cidadão chega na prefeitura para pagar um IPTU. E aí, depois de meia hora, o atendente pergunta assim: você está precisando de alguma coisa? Não, eu vim cá só olhar para sua cara, não estou precisando de nada, não. Então, você tem que tratar as pessoas bem, né? Independentemente de qualquer ambiente, né? Isso é importante, isso faz parte das relações humanas. Então, você chega numa prefeitura, você tem que ser tratado bem. Você tem que ser... o servidor tem que colocar um tapete vermelho para atender o contribuinte, porque é o contribuinte a razão de ser. Porque na empresa privada, o empresário ele visa lucro. Na empresa pública, o grande objetivo da empresa pública é a satisfação do serviço prestado. Né? Ontem eu fui na UPA, eu saí de lá acho que mais doente ainda. Gente, pelo amor de Deus, tinha gente na maca, gente no chão, no banco de tábua. Gente, pelo amor de Deus, como é que funciona? Como é que funciona isso? Você passa na cidade, a cidade é só mato, só buraco. Então, assim, você pega as últimas gestões, a polícia invadindo a prefeitura, né? E se isso vier a acontecer comigo, se for da vontade de Deus, eu não vou permitir que a polícia entre no prédio público da prefeitura. Porque lá é do povo. Eu não vou permitir, mas não permito mesmo. Eu já vou colocar umas 10 algemas na minha mesa. Se o cidadão lá dentro mesmo o senhor vai prender. Eu prendo e levo para a delegacia. A prefeitura é coisa séria. Bandido, não é lugar de bandido do setor público. O cidadão presta o concurso e vai para lá ter problema de labofobia, medo de trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que vestir a camisa. Por que hoje eu sou um homem marcado para morrer? Porque eu sempre vestia a camisa da segurança pública.
Não é? Então, assim, setor público é coisa séria. Tem princípios no artigo 37 da Constituição que fala de legalidade, de moralidade, de pessoalidade. Esses princípios são princípios fortes da administração pública. Tem um princípio lá, Elvis, que foi importado do direito italiano, que chama eficiência. Você tem que ser eficiente. Você tem que fazer uma gestão pública com capacidade de resolução dos problemas. Não é ficar toda hora na mídia mostrando. Esse negócio de cabotinismo midiático, esse egocentrismo, esse narcisismo, isso não há lugar mais para isso. Você vê aí o prefeito de Colatina, camarada que dá explicação. Gente, olha, estou pagando vocês assim porque eu só consegui isso. Você tem que prestar conta para a sociedade. Não é? Você pega, por exemplo, esse faixa azul aqui em Teófilo Otoni, aquilo ali trimestralmente, o gestor público deveria prestar conta. Ó, nós arrecadamos tanto, pagamos tanto para as meninas que estão trabalhando, oferecemos emprego e renda para tantos jovens, esse dinheiro foi para pintar faixas, foi para melhorar semáforo, tem que prestar conta, não é arrumar um monte de mequetrefe, de amigos, de companheiros, colocar do lado porque apoiou. É por isso que hoje, se for da vontade de Deus, a nossa pretensão é sair do lado de pessoas boas que têm o mesmo perfil, o nosso mesmo perfil. O senhor tem sido procurado, doutor, porque já havia essa força com o seu nome e após a sua expressiva votação nas últimas eleições, é claro que isso aí ganhou ainda mais corpo. Como é que tem sido a procura de lideranças políticas à sua pessoa para um eventual apoio, uma eventual parceria em 2020, numa eventual candidatura do senhor a prefeito de Teófilo Otoni? Todo dia, toda hora, o telefone toca toda hora. Eles já arrumaram 21 vices para mim. Já arrumaram 21 vices. Gente, pelo amor de Deus, primeiro tem que saber se a população me quer, né? Continua me querendo, não é? Então, assim, você tem que fazer coisa séria, você tem que mudar a cidade, a história de Teófilo Otoni. A gente tem que ter palavra para... É verdade. Né, ficar jogando para torcida, né? Ficar jogando para torcida na rede social, isso não resolve nada, não, rapaz. Ficar jogando para torcida, ficar lavando caçambinha, lavando mercado municipal para fazer mídia, o pessoal não quer saber disso, não. O pessoal está querendo saber de serviço efetivo. E também não precisa você mostrar também o que você fez, não. A sociedade vai ver. Não é? É verdade. Então, mais ou menos isso aí.